Fala pessoal do canal, Sr. aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, vou trazer a minha análise, né, da segunda semana de playoffs da LTA Sul, começando pela primeira série do sábado, que foi Isurus contra Loud. Eu vou começar falando do time vencedor, tá, pessoal? E depois eu critico o time que perdeu, vamos dizer assim. E, cara, da Isurus, o que eu posso falar pra vocês é que eles têm três jogadores de níveis insanos, assim, de níveis muito altos, pelo menos na minha opinião. Começando de cima pra baixo, né? O José Deodo é um jungle, um jogador incrível, muito bom mesmo. O mid deles, o Mireu, joga muito bem também, cara. Quando precisa dele, ele tá lá. E também o Ackerman, o suporte da Isurus, que esse não é tão falado assim pelos streamers, pelas pessoas que assistem, mas principalmente porque eles criticam muito a bot lane por causa do Snaker, que é o ADC, que esse daí, pelo amor de Deus, mas o suporte em si, o Ackerman, ele jogou muito bem essa série, pessoal. Jogou de Nico, jogou de Alistar, fez plays muito boas contra a Loud, então o Ackerman jogou muito bem nessa série. Ao mesmo tempo que eles têm esses três jogadores, na minha opinião, muito bons, eles têm dois jogadores que tentam afundar eles todos os jogos. O Summit, que toma pick-off 24 horas por dia, o Summit de verdade mesmo, assim. Quando você tem um coreano ou você tem um import no seu time, ele tem que ser muito superior do que um jogador da nacionalidade padrão do time. Então, o time é argentino, a partir do momento que você tem um import, você está pagando em dólar, você está pagando mais caro pelo fato dele ser um import, ele tem que jogar muito melhor do que um top laner argentino, por exemplo. E o Summit, ele, na minha opinião, ele não se paga. Não é um jogador que eu olho e falo, nossa, realmente esse jogador merece receber muita grana porque ele joga muito bem. Não é o caso aqui. E o Snaker, não tem o que falar, para mim é o pior ADC do campeonato, tirando o Marvin. O Marvin jogou muito mal esse split, né? O Marvin é um ADC do fluxo, então tirando o Marvin, ou depois do Marvin, o Snake é o pior ADC do campeonato. E a Loud conseguiu entregar um pentakill pro cara. Tem um momento ali que pareceu, de verdade mesmo, pareceu ser prata ele, tá? Ele tá hypado de zero, ele mete um flash barreira totalmente do nada pra atingir ninguém, com metade da vida cheia, usou barreira. Cara, é um ADC ridículo. É até feio falar isso, mas é um ADC muito ruim. Ou pelo menos está jogando muito mal, né? Vamos ver se na próxima série ele joga bem. Mas nessa daqui, mesmo com pentakill, eu considero ele um ADC muito abaixo da média da LTA Sul. E indo pro time perdedor, pessoal, Loud, o Tinoz, que semana passada tinha sido o pior jogador da Loud. Nesta série aqui, na minha opinião, claro, ele foi o melhor. Foi o que mais tentou. Jogou muito bem, cara. Ele tentou fazer jogar, tentou fazer play. Se esforçou muito de Azir também. Então o Tinoz, pra mim, ele é um jogador, como eu disse, sempre venho dizendo aqui, né? É um jogador muito sólido. É muito, muito, muito difícil o Tinoz fidar. É que a série passada contra a PEN foi uma série fora do padrão. Foi uma série que não é comum o Tinoz fazer de fidar tanto, né? Geralmente ele fica ali sempre com um frag muito bom e, e participando do jogo. Aqui ele tentou muito. Ele tentou muito, muito, muito ganhar. E eu tenho que citar também o Redbert e o Shine, que são os dois jogadores novos da equipe, que são os que mais sofrem hate, né? A verdade é essa, porque as pessoas falam que eles não têm nível para jogar com o time da Loud. Mas aqui nessa série, eu senti que eles tentaram, tá? O Shin, na minha opinião, jogou muito bem de Nock com a Oriana do Tinoz. O Shin tentou também. O Redbert também, na minha opinião, jogou bem de Brawl e Nami. Só que realmente eles não têm um nível extremamente alto. A verdade é essa. O Shin e o Redbert, eles não têm um nível que todas as partidas você vai imaginar que eles vão jogar bem. Não é o caso deles. Mas eu não posso também negar que eles tentaram aqui. Eles tentaram muito ganhar essa série. Diferentemente do Root. E a gente tem que falar do Root aqui. Mecanicamente, o Root é o melhor jogador da Loud. Mecanicamente. No dedo ali, ele é o melhor. Só que o que eu tô sentindo esse ano de 2025 é que o Root, ele não está tentando ao máximo ganhar a partida. A sensação que eu tenho vendo ele jogar é de que, de novo, a sensação minha, tá? Minha. É que na cabeça dele deve estar tipo assim, mano, eu não vou ficar fazendo jogada arriscada, ficar dando 100% de mim, me estressar com esse jogo, pra no final perder, ou pra tentar carregar esses caras que são ruins. Então a minha sensação é que o Root, ele tá tentando só ficar vivo ali de boa, pegando umas kills, não faz nenhuma jogada arriscada, não tenta carregar o time. Parece que ele é um ADC que joga por frag, realmente, sabe? Tá só tentando ficar vivo. É isso.
É a sensação que eu tenho do Root de 2025. E aí coloca a Loud numa situação muito complicada, porque ou a Loud aproveita o Root, que é o último ano dele, que ano que vem ele vai embora, acho que vai pro exército, né? Então a Loud aproveita esse último ano dele mesmo, mesmo ele jogando nas coxas, mesmo ele não estando afim de carregar o time, ou a Loud libera ele, paga a multa rescisória, que eu imagino que seja uma multa alta, porque ele é o melhor jogador da Loud, a verdade é essa, e contrata o TDC para jogar um split, porque provavelmente ano que vem a Loud também vai reformular todo o elenco. Então a Loud está numa encruzilhada. Fico com o Root jogando com má vontade, vendo o Root, contrato um outro ADC por 6 meses, para ano que vem demitir esse ADC e reformular o time de novo. Então a Loud tá numa situação complicada. E agora falando do pior jogador da Loud nesta série, lembrando que eu sempre critico e analiso aqui o jogador a cada partida, né? Então a cada série, a cada MD5. Eu não vou ficar falando do jogador, que nem o Tinoz, ele jogou mal a MD5 passada, mas essa ele jogou muito bem, então eu vou elogiar. E aqui o caso do robô é totalmente o contrário do Tinoz. A série passada o robô tentou ganhar, e essa série aqui o robô tentou perder. E agora eu entendo o porquê a Loud e o Shine jogam pro robô. Porque se a Loud e o Shine não são babado robô 24 horas por dia, não tá no top toda hora, se o robô, quando sai da fase de lane, vai pro bot, o Shine tá sempre perto dele. Se o Shine não faz isso, o robô morre sem parar, gente. O robô fidou todos os jogos. Até o jogo que a Loud venceu, o robô perdeu e fidou. Então o Shine tem que ser babá dele durante o jogo inteiro, pra ele não morrer. E um time que necessita de uma babá pro seu top lane o jogo inteiro, não é só a fase de rotas, é o jogo inteiro. Esse time não vai ganhar, cara. O robô, sozinho, eu não sei o que acontece, parece que ele não tem mais noção do quanto ele pode avançar, de qual wave ele pode puxar, da onde ele tem que guardar. Parece que ele tá sempre perdido. Parece que se o jungle dele não tá em volta dele, ele vai sempre morrer. Então, pra mim, o robô, disparadamente, o pior jogador da Loud nesta MD5. E agora vamos para a segunda série do final de semana, que foi no domingo, né? Cade contra Red. E essa série, eu acho que foi a série mais bizarra de toda a LTA Sul. De todo o CBLOL, eu não sei, porque eu não assisti todos os anos do CBLOL, né? Mas da LTA Sul, cara, eu acho que com certeza foi a série mais bizarra que eu já vi. Eu gosto de começar sempre falando do time que venceu, então vamos começar falando da Cade, tá? Pra mim, o Dizames e a botlane dele, o Trimby e o Morteus, jogaram muito bem. O Trimby, ele teve jogadas feias mecanicamente, mas por motivos justos. O Trimby tentou demais ficar dando engage. O Trimby de Brawl, ele errou muita coisa. Errou ult, errou Q, errou flash. O Trimby de Brawl jogou muito mal. Só que ele tava sempre tentando engajar. Então, essa vontade de ganhar, eu gosto. Por mais que ele erre mecanicamente, ele tá tentando. Ele tenta engajar, tenta ganhar, tenta fazer play, tenta chamar o time pra cima. Então, isso é muito bom. O Dizames tá sempre ali também. É difícil ver o Dizames fidar. Então o Dizames é aquele jungle que você sempre tem que ficar esperto na hora dos objetivos, porque ele sempre vai tentar roubar, ele sempre vai tentar fazer uma play pra pegar o objetivo pra ele, pro time dele. E o outro que eu elogiei aqui é o Morteus, cara. O Morteus tá me surpreendendo muito, tá? E é um ADC que poucas pessoas mencionam. Eu vejo os streamers assistindo o LTA Sul, a própria transmissão da LTA Sul fala pouco do Morteus. E o Morteus, na minha opinião, cara, ele tá sendo um dos melhores ADCs. Ele tá sempre constante, sempre dando dano, sempre permanecendo vivo e sempre tentando ganhar. Então o Morteus aqui tá de parabéns. E os jogadores que pra mim foram meio inconstantes, o Boal, nessa série pra mim foi inexistente do Boal. Eu não tenho nem o que falar dele. Nem bem nem mal. Pra mim o Boal ele só não jogou essa série, na minha opinião. E o pior jogador foi o Kizzy, cara. O Kizzy foi um jogador muito... É um jogador complicado de se analisar. Porque quando ele joga de AP mid, ele joga muito mal. Ele joga muito mal. Ele jogou, se eu não me engano, de Thalia, jogou horrorosamente, muito mal mesmo. Jogou de Azir o segundo jogo, muito mal também. E aí quando ele pega bonecos AD, ele parece o Faker. Ele jogou muito bem de Yone, e ele jogou muito bem de Tristana. Ele é o contrário do Tinoz. O Tinoz só sabe jogar de boneco AP. O Tinoz de AP parece um deus. O Kizzy de AD parece um deus. Então, assim, são dois mids com fraquezas muito evidentes. E eu acho que a partir do momento que o seu mid ele joga muito mal de AP,
você acaba diminuindo muito a pool dele, sabe? Porque o outro time, por exemplo, a Cade vai enfrentar a Isurus. A Isurus não vai ter medo de deixar passar um AP pra ele. A Isurus provavelmente vai banir Tristana, ou vai banir Ione, vai banir AD Smith, talvez o próprio Cork. Porque se ele pegar AP, não vai dar trabalho nenhum, porque o Kizzy de AP realmente é um jogador muito abaixo da média, tá? E agora eu quero falar, esse é o time que eu mais queria falar, que é a Red. Falando dos jogadores que eu acho que foram bem nessa série, a bot lane, Frost e Brance. Não tem o que falar, mecanicamente eles são muito bons. Realmente, eu não tenho o que criticar da bot lane da Red nessa série, tá? O Brance jogou bem de tudo que ele pegou, jogou bem de Ashe, jogou bem de Senna, ele foi constante e um jogador que você pode contar com ele nas fights. Pra mim, o ponto baixo dessa bot lane é o time que eles jogam. Eles são um time que não vai favorecer e não vai melhorar o desempenho deles, sabe? Eu acho que essa bot lane numa Cade, nossa, ia ser muito top. Essa bot lane na própria PEN também ia ser muito top. Agora, na Red, um time que tem vários e vários problemas, é complicado. E falando dos jogadores que eu acho que foram inconstantes, a Aegis e FNB. O FNB, pra mim, ele teve o mesmo problema do Boal, que foi a inexistência. Pra mim, a top lane nessa série, eu não tenho muito o que falar. O Boal e o FNB jogaram a própria série deles ali, meio que não participaram do jogo. E o mid-side e o bot-side foram os que mais apareceram dentro do game em si, né? O Aegis, eu não acho que ele jogou mal, realmente não acho. Só que o que ele fez no segundo jogo, que virou meme em toda a comunidade, foi o que acabou com a série. A verdade é essa, cara. É pesado falar isso? É pesado, mas é a verdade. Ele tentar pegar o Red, é o high tempo da Red que o pessoal zoa, né? Ele pega Red, né? Ele tentar pegar o buff vermelho, vou traduzir para português, entregou a série, cara. Era drag do fogo, ele estava com muito ouro na frente. Aí ele para roubar o buff vermelho. O Dizames vai atrás dele, tenta matar ele, flecha dentro do dragão, smite o dragão, porque se eu não me engano o Aegis tinha smitado o buff vermelho. Então assim, o Aegis ele entregou o jogo. E quando você entrega o jogo com aquela vantagem, eu imagino que a moral do time vai muito pra baixo, cara. Vai muito pra baixo. Porque, como eu disse, essa série foi a mais bizarra, na minha opinião. Porque a Red, não é que ela começou ganhando de pouquinho da Cade. A Red deu um gap, deu uma distância de ouro gigantesca nos 3 jogos. Nos 3 primeiros jogos, era pra Red vencer tranquilamente. Não era aquele jogo que ele estava 1.000 de ouro na frente, 2.000 de ouro, não, cara. 4.000, 5.000, 7.000, 9.000 de ouro na frente. E eles conseguiram perder. Então, série completamente bizarra, completamente bizarra. E só teve um jogador que eu não falei ainda, e foi de propósito, que é o Gravitar. Por quê? O Gravitar, ele tá numa sinuca de bico. Ele tá numa encruzilhada igual ao Loud. Porque a partir do momento que você tem um jogador reserva, um jogador no banco, de peso, de nome muito grande, e o Jean Mago, querendo ou não, ele tem um nome, ele tem um peso gigantesco. O Jean Mago, na teoria, ele seria o faker do Brasil. A verdade é essa, é o que todo mundo imaginava do Jean Mago. A partir do momento que ele é o reserva do Gravitar, qualquer partida que o Gravitar jogar um pouquinho abaixo, todo mundo vai querer o Jean Mago. E foi o que aconteceu, cara. O Gravitar, ele jogou até pesado isso que eu falar, mas ele jogou de maneira perfeita de Sylas e também jogou de maneira perfeita de Ziggs, o jogo 1 e o jogo 2. Perfeito. Ele foi o melhor do time no jogo 1 e no jogo 2. No jogo 3, toda a Red estava um pouquinho abaixo e ele não jogou tão bem de N. E teve muitas pessoas já pedindo o Giamago no jogo 4. Olha que loucura. O teu jogador foi o melhor jogador do time no jogo 1 e 2. O 3, ele faz um pouquinho abaixo, já estão pedindo para trocar ele pelo Giamago. Por quê? Porque, como eu disse, o Giamago é um reserva de peso. A partir do momento que você tem um jogador deste nome, desta personalidade, desta fama, deste peso, você não pode jogar um pouquinho mal, porque as pessoas vão querer trocar você. E foi o que aconteceu. Mas a Red não trocou o Giamago. Não colocaram o Giamago para jogar. E a Red foi amassada no quarto jogo. Amassada. Não tenho o que falar. Então, pra mim, foi uma série bizarra. Eu fiz um vídeo aqui que eu vou deixar no izinho falando os problemas da Loud e da Red. Eu, sinceramente, que tava falando, eu nem lembro qual palpites da semana passada que eu falei.
Vai, eu acho que eu falei que a Cade vencia da Red, mas eu não lembro da Isurus e da Loud. Mas pra mim, realmente, os 4 piores times foram os eliminados mesmo, assim. Fluxo e Leviathan, disparadamente, os piores times do campeonato nesse split, tá? Nesse split. Red Loud, cheio de problemas da organização que eles vão ter que resolver. E agora sobraram os 4 melhores times, cara. PEN, Fúria, Cade e Isurus. E pra semana que vem, no sábado, vai ser Isurus contra Cade. Ou é Isurus contra Cade, se eu não me engano, né? Eu não lembro, pessoal, qual que é o jogo do sábado. Vamos ver, LTA Sul. Cronograma. Mas eu acho que sábado é Isurus e Cade. Só quero dar a informação correta pra vocês, né? Isso mesmo. Sábado, Isurus e Cade. Eu acho que a Cade ganha, mas não é loucura a Isurus ganhar. Não é loucura, porque como eu disse, a Isurus tem o José Deodo, que é um jogo absurdo. Tem o Mireu, que é um mid absurdo. E tem o Ackerman, que é um suporte absurdo. Então, a Isurus é um time muito forte. Mas eu confio na Cade. Eu confio na Cade. Pode ser inocência minha? Pode ser loucura minha? Pode. Mas eu ainda confio neles. E PEN e Fúria. Olha, PEN e Fúria. É complicado. Por quê? Eu acho que a PEN é favorita. Mas eu gosto de torcer para um time que tem mais brasileiros, né? E a Fúria tem os 5 jogadores brasileiros. Então, eu irei torcer pra Fúria. Ah, cara, eu vou no feeling. Eu vou no feeling. Eu acho que a Fúria ganha da PEN. Mas também não é loucura a PEN vencer. Eu acho que são 2 séries muito pegadas, muito equilibradas, e são de fato os 4 melhores times. Lembrando, pessoal, que tudo que eu falo aqui é apenas a minha opinião, não é nenhuma verdade absoluta, tá? Deixem nos comentários o que vocês acharam das séries desse final de semana e o que vocês acham das séries que vão acontecer, né? Quais times vão ganhar. E se você gostou do vídeo, se você gosta de mim, do canal, se inscreva que você não vai perder mais nenhum conteúdo que eu trazer pra vocês. E é claro, dá like no vídeo. É nóis, pessoal. Eu te encontro no próximo vídeo. Falou!